Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que o esperavam, a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Rei da Glória, Senhor onipotente. O Rei da Glória, Senhor onipotente. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, a igreja pede que nesse domingo, o 4º domingo do tempo comum, se celebre a festa da apresentação de Jesus. Olha que festa bonita, momento em que Maria e José levam Jesus até o templo, e a partir daquele momento, Maria entrega Jesus a Deus. Portanto, apresenta Jesus a Deus. É isso que a liturgia de hoje nos convida a celebrar.
o momento em que Jesus se entrega totalmente nas mãos do Pai. E ao mesmo tempo nos convida a renovar o nosso compromisso com o projeto de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Malaquias, o capítulo 3. Malaquias não é um nome próprio, a palavra Malaquias significa meu mensageiro. Portanto, trata-se de um profeta anônimo, um profeta que ninguém conhecia, que não se sabe quase nada sobre esse profeta. O que se sabe é que era muito fervoroso, que era um defensor da tradição, que era um defensor dos valores judaicos, pregava reformas, pregava um culto autêntico, um culto verdadeiro. Era muito preocupado com a pureza dos sacerdotes, defendia os sacrifícios de animais. Portanto, um profeta que não se tem muito o que dizer. Não era a favor de casamentos mistos, e isso mais ou menos lá no ano 500 antes de Cristo, na época também do profeta Esdras e do profeta Neemias. E é um profeta que não estava conformado com os rumos do seu povo. E está certo de que, se o povo continuar a percorrer caminhos de infidelidade a Deus, muito cedo vão conhecer a morte, muito cedo vão conhecer a infelicidade. Portanto, temos um retrato de um povo que estava desanimado. Se nós não estamos contentes com Deus, nós não vamos seguir aquilo que Deus propõe. Então nós precisamos achar a causa do nosso descontentamento. O que é que tem em Deus que me repele dele, que não me permite chegar perto dele? Chegar perto de Deus é como chegar perto de um fogo. O fogo vai me consumir, vai me queimar. Então, se o povo estava descontente, estava se afastando de Deus, o profeta queria saber por que é, qual é o motivo desse afastamento de Deus. E aí ele começa a detectar que o povo estava muito desanimado, porque já havia passado por ali um profeta chamado Ezequiel, e esse profeta tinha dito que dias melhores iriam acontecer. Portanto, esse profeta havia feito uma série de promessas ao povo, e o povo ansioso estava vendo que essas promessas não se cumpriam. E isso começou a gerar uma falta de confiança do povo em Deus. E começaram a duvidar de tudo que vinha de Deus. E essa dúvida começa a refletir no culto. Já não celebravam mais bonito como celebravam antes. Já era um desleixo, participavam por obrigação. E esse desânimo também começa a refletir na vida ética do povo. Começava-se a multiplicar a injustiça. Eu vou fazer tudo de qualquer jeito, porque Deus não ouve as minhas preces, então por que é que Ele vai me atender? Por que é que Ele vem em socorro do outro? Então eu vou ser injusto. Então isso começou a gerar uma série de transtornos na comunidade. E aí que aparecem as palavras de Malaquias. E aí ele vem afirmar que Deus vai restabelecer a ordem no meio do seu povo. E nesse dia, Deus colocará cada um diante das suas responsabilidades e vai julgar de acordo com o seu procedimento. Malaquias capítulo 2, versículo de 17 ao 35. Para mostrar que Deus não abandona o seu povo. E o resultado dessa chegada, desse dia do Senhor, vai ser a purificação do povo. Povo purificado, sacerdotes purificados. Aí sim poderão oferecer um culto sincero. Aí sim poderão oferecer sacrifícios verdadeiros, sacrifícios agradáveis. Mas para que isso aconteça, é preciso ser purificado. É por isso que ele diz: eis que envio o meu anjo, ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará o seu tempo, o dominador, que tentais encontrar,
e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia da sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja, ou como a barrela dos lavadeiros. Ou seja, é algo que purifica. A chegada desse dia do Senhor é algo que purifica. Depois, a segunda leitura, a carta aos Hebreus, o capítulo 2. Essa carta aos Hebreus foi escrita provavelmente lá pelo ano 70 depois de Cristo. Não foi São Paulo que escreveu. Ela foi destinada aos cristãos que estavam vindo do judaísmo, que estavam gostando das pregações dos apóstolos e acabavam se mudando, deixando o judaísmo e entrando no cristianismo. Então essa carta, ela é endereçada a esses que estavam saindo de um lugar e estavam vindo para cá. Escrita por um cristão que já havia feito esse caminho de mudança, deixado o judaísmo, mas estava sendo perseguido devido às suas escolhas. Estava sendo hostilizado por causa da sua fé. Então ele começa a escrever diante dessa situação que ele estava vivendo, de desânimo, de desalento. E aí ele começa a apresentar para o povo uma nova figura de Jesus. Com isso ele quer levar o ouvinte a crescer na fé, reviver o fervor inicial que antes contagiava todo mundo e agora está perdendo o ânimo. É por isso que ele diz que a vinda de Jesus não foi preocupar-se com os anjos. Não é o que está lá no versículo 16? Podemos até ler juntos, versículo 16. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Ou seja, ele veio fazer aquilo que Deus tinha no seu coração. Santo não precisa de conversão, santo não precisa de Cristo. Ele não veio ocupar-se com aqueles que são santos, ele veio ocupar-se com aqueles que precisam ser santos. E aí ele continua, ele veio para fazer, ele se fez homem, se tornou um como nós, se tornou o sumo sacerdote misericordioso e fiel. E a sua função de sumo sacerdote é servir de ponte entre Deus e os homens. Portanto, gente, Jesus refaz essa comunhão entre Deus e os homens. Em Jesus nós podemos chegar até Deus. Jesus é a ponte que nos liga até o céu. É por isso que nós ouvimos São Paulo muitas vezes dizer que sem Cristo nós não somos nada. E aí, a partir dessa frase, nós pegamos os nossos irmãos evangélicos que de vez em quando vêm bater lá na nossa porta e dizendo: olha, só Cristo salva. Nós não temos dúvida nenhuma que é só Cristo que salva. Talvez eles tenham dúvida, precisa ficar falando para todo mundo, mas nós católicos, nós não temos dúvida, é Cristo que nos salva. E aí entra naquela questão das imagens, vocês são idólatras, aí a gente não pode alongar a discussão, porque é diminuir demais. Ficar batendo na mesma tecla, eu acho que acaba não dando muito certo. Quem nos salva é Cristo, nós sabemos disso. Quem nos leva para o céu, a ponte que nos liga até o céu é Cristo. É esse sumo sacerdote misericordioso, esse sumo sacerdote fiel, que foi capaz, aí lá no versículo 17, de realizar a expiação dos pecados do povo. Ou seja, proporcionou ao povo uma vida nova. Portanto, se aproximar de Jesus é revestir-se dessa vida nova. Se aproximar de Jesus é vestir essa roupa de homem novo. E quanto mais perto de Jesus eu estou, mais longe das coisas do mundo eu fico. Porque não dá para aproximar as duas coisas. Qual é o meu lado? Qual é o lado que nós estamos tensionando mais? O lado das coisas do mundo?
dos prazeres fáceis, da vida fácil, da vida sem compromisso, ou o lado de Cristo? Lembrando que o lado do mundo me satisfaz por alguns minutos, por algumas horas, mas o lado de Cristo me garante uma alegria verdadeira, me garante uma alegria que me faz doar a minha vida para o outro. Qual é o lado que nós estamos tensionando mais? Essa pergunta nós vamos responder lá no nosso quarto, quando nós estivermos preparando para dormir. As minhas atitudes e as minhas práticas de hoje me fizeram mais um homem de Cristo ou um homem do mundo? E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, o capítulo 2, que nós lemos o relato da apresentação de Jesus no templo, de acordo com a lei de Moisés, lá do livro do Êxodo, que era um costume muito antigo, em que se sacrificava o primeiro filho, se entregava para Deus. Só que Israel transforma este costume, ao invés de oferecer o sangue de uma criança, se oferece um animal. Era muito comum, se oferecia um animal de acordo com o livro do Levítico, lá no capítulo 12, o livro da lei. E dizia que 40 dias após o nascimento de uma criança, essa criança deveria ser levada e apresentada no templo, onde a mãe oferecia um ritual para sua purificação. O livro do Levítico nos explica muito bem isso, que a mulher, depois que dá à luz, ela se torna impura, porque ela entra em contato com o sangue. Então ela precisa se purificar. E era tão injusta essa lei, que menino era 40 dias, e menina era 60 dias. Então toda mãe, toda mulher precisava fazer esse ritual. As mulheres que tinham condições um pouco mais altas, ofereciam cordeiros, matavam um cordeiro de 1 ano, e levava a carne até o templo e oferecia em sacrifício. Quem não tinha tantas condições, oferecia rolinhas e pombinhas. É o caso de Maria, para dizer que Maria era pobre, José era pobre, por isso levaram a coisa mais insignificante, mas precisavam cumprir a lei. Será que no coração de Maria já não estava cravado que ela era a mãe de Deus? Será que José já não estava, mas eu sou o pai adotivo de Jesus, o enviado de Deus? Nós não precisamos fazer isso, porque ele vai ser o sacrifício. Mas cumpriram fielmente a lei, foram até as últimas consequências. E lá no livro do Levítico ainda diz que depois de oferecer esse sacrifício, aí a mulher ficava purificada. É por isso que nós temos esse evangelho de hoje, que nos mostra uma família fiel à lei. E quando chegam lá no templo, encontram 2 figuras, Simeão e Ana, que acolhem Jesus. Diz o evangelho que Simeão era um homem justo, piedoso, que toma Jesus nos braços e apresenta, dizendo que a salvação que Deus oferece estava ali, luz para iluminar a todas as nações. E aí ele diz: agora eu já posso morrer em paz, porque os meus olhos acabaram de ver essa salvação. E aí a profetisa Ana, que diz o evangelho que após a morte do seu marido, ela não voltou mais para casa. Ela ficava dia e noite ali no templo, fazendo jejuns e orações. E de repente ela também reconhece a salvação em Jesus, e começa a falar de Jesus para os outros. E aí o evangelho termina dizendo que Jesus voltou para sua casa com os seus pais, lá para Nazaré, e crescia em idade, crescia em sabedoria e crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Que evangelho bonito, gente! Nos mostra a infância de Jesus. Talvez um dos poucos evangelhos
que fala sobre Jesus menino, Jesus que volta, certamente volta para uma vida de criança, volta a brincar, volta a correr pela casa, volta a dar preocupação para Maria, portanto volta para casa e cresce, mas no seio da família. Vamos pedir para Deus essa graça, que tenhamos a coragem de também reconhecer que muitas vezes eu preciso crescer mais, eu preciso crescer em sabedoria, eu preciso crescer em graça. A graça de Deus muitas vezes bate na minha porta, mas eu estou tão preocupado com as coisas do mundo que eu não cresço na graça de Deus. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.